pelo direcionamento, pela transformação minha, principalmente, para que eu enxergasse o que eu precisaria mudar para mudar o meu relacionamento, eu pedi muito por revelação. Após o seu divórcio com Amaury Nunes, Karina Bach está sendo acusada de fanatismo religioso e seria esse o principal motivo do término do casamento de Bach. Inclusive, o próprio colunista Léo Dias publicou em suas redes sociais um trecho de uma live de Karina Bach com o pastor Josué Gonçalves. Eu percebi, assim, no meu caso, como o senhor falou, a questão de ter atitude, o meu caso foi um pouquinho o inverso, porque foi uma atitude menos física, e porque antes eu reclamava mais, eu impunha a minha opinião, eu não tinha medo de tomar atitude, de expor o que eu não gostava, o que eu achava errado, o que eu achava que tinha que mudar. Só que aquilo estava se tornando um ciclo assim de eu não via resposta, eu não via transformação, e a minha busca, né, através da fé, pela resposta, pelo direcionamento, pela transformação minha, principalmente, para que eu enxergasse o que eu precisaria mudar para mudar o meu relacionamento, eu pedi muito por revelação. Eu falo que a minha oração principal para a transformação do meu casamento foi por revelação. Veja o que escreveu Léo Dias em sua rede social. Semanas antes do fim do matrimônio, a apresentadora já dava indícios de que a relação dos dois não ia nada bem. A atriz fez uma live com o pastor Josué Gonçalves para falar sobre como construir um casamento vencedor por meio da fé e acabou expondo uma de suas preocupações pessoais. Logo após, Karina Bach também veio em sua rede social para confrontar a versão de Léo Dias. Veja o que ela escreveu. Vocês invertem tudo pela notícia, né? Que pena! Esse assunto que foi abordado na live foi sobre o início da minha conversão. Em uma outra nota, Léo Dias acrescentou: o principal motivo para o término da relação seria o fanatismo religioso de Karina Bach, que passou a impossibilitar conversas sobre outros assuntos e aproximação com outras pessoas fora do ambiente religioso. Para entender melhor como o fanatismo religioso pode influenciar nas relações, a coluna Léo Dias conversou com a terapeuta Deise Cristina Gomes. Quem não gostou muito da atitude de Léo Dias foi a pastora Sara Shiva, que também postou uma nota em sua rede social. Que falta de respeito isso, Léo! Chamar uma mulher como a Karina de fanática é muito desrespeito, pois desde que se converteu, ela tem tido uma conduta impecável e exemplar diante de todos. Uma mulher com a história dela, que mudou tanto, que feio isso de acusar a fera apaixonada dela de fanatismo, decepcionada com esse post. Muita falta de respeito. Quer dizer que antes, no mundão, no pecado, na Playboy, nas baladas, aí não era fanatismo. Mas agora, ela com a vida íntegra, sem baixarias, sem pecados, sem podridão, agora é fanatismo? Vocês são preconceituosos, isso sim, achei sim muita falta de respeito, completou aí a pastora Sara Shiva. Segundo Léo Dias, Karina Bach passa 10 horas lendo a Bíblia e não estaria dando atenção à família, coisa que a própria Karina rebateu e mais tarde vai fazer uma reportagem para falar sobre esse caso em específico. Sobre este assunto, Karina Bach escreveu: viver a vontade de Deus não está em quanto tempo lemos a Bíblia diariamente. Quem me dera ter tempo para ler a bússola da vida 10 horas por dia. Essa não é a minha rotina. Mesmo acordando antes do sol nascer, para fazer meu devocional antes de acordar meu filho, arrumá-lo, dar café, levá-lo e buscá-lo na escola, almoçar em família, gravar meus vídeos, administrar a casa, trabalhar fora e etc. Na minha opinião,
Ser cristã não é sobre o tempo de Bíblia que dedicamos, e sim o quanto compreendemos e colocamos em prática em nosso cotidiano. É preciso uma entrega real? Sim. É preciso intensidade? Sim, se quisermos viver os planos de Deus. A colheita só vem para aqueles que cultivam as sementes, fortalecem as raízes com alimento sólido para depois florescer. Ser cristão não é sobre o quanto tempo buscamos a Deus dentro dos cultos nas igrejas. É ter a consciência da preciosidade de termos dentro de cada um de nós o Espírito Santo habitando e cuidando de cada detalhe, e sim o adorarmos com louvores de gratidão em comunhão aos irmãos de fé que também o amam em verdade e em espírito. Ser cristã não é sobre o quanto confessamos nossos pecados, e sim o quanto temos a consciência deles e nos arrependemos, nos alegrando com a salvação pela redenção e buscando com entusiasmo pela santificação diariamente. Ser cristã não é sobre ter uma aparência de bondade, e sim sobre o quanto refletimos valores e princípios que demonstrem os mesmos preceitos que dizemos crer. Ser cristão não é sobre nunca errar, e sim ter a certeza de que somos falhos e necessitamos de Cristo. Ser cristão não é sobre o quanto tempo falamos nas redes sociais sobre fé, mesmo sendo hoje parte do meu propósito. Ser cristã é proclamar com orgulho sobre o amor de Deus por nós e dizer não ao pecado e tudo que nos atrai a Ele. É não dar falso testemunho, ser fiel nas alianças, não mentir, respeitar, não plantar notícias enviesadas para encobrir os próprios delitos, cuidar do próximo e, principalmente, zelar pela palavra de Deus com temor e amor acima de todas as coisas. Ser cristã é ser constante na busca por sabedoria e aprendizado e ter a convicção de que a obediência só fortalece e produz bons frutos. Ser cristã também é compreender que muitos não compreenderão o que é isso até ter um real encontro com Deus, até compreender o que significa Cristo. A real conversão é intensa porque somos inundados de um amor jamais sentido carnalmente ou emocionalmente. Os reais convertidos celebram cada um que é salvo, pois entendem que ser exageradamente um adorador do nosso Criador é uma virtude e jamais uma falha. Não importa se você lê a Bíblia 10 minutos ou 10 horas por dia, importa sim o quanto a vivencia. 24 horas seria o ideal. Que tal? Eu percebi assim, no meu caso, como o senhor falou, a questão de ter atitude, o meu caso foi um pouquinho inverso, porque foi uma atitude menos física, e porque antes eu reclamava mais, eu impunha a minha opinião, eu não tinha medo de tomar a atitude, de expor o que eu não gostava, o que eu achava errado, o que eu achava que tinha que mudar. Só que aquilo estava se tornando um ciclo assim de eu não via resposta, eu não via transformação, e a minha busca, né, através da fé, pela resposta, pelo direcionamento, pela transformação minha, principalmente, para que eu enxergasse o que eu precisaria mudar para mudar o meu relacionamento, eu pedi muito por revelação. Eu falo que a minha oração principal para a transformação do meu casamento foi por revelação, e não é que Deus me revela. Essa foi a nota de Karina Bach. Não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.